Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta. Hoje nós iremos abordar o tema sobre enxaqueca. E para falar sobre enxaqueca, nós trouxemos duas convidadas, Letícia dos Anjos, fisioterapeuta, e a doutora Lara, neurologista. Sejam bem-vindas. Obrigada. Antes da gente iniciar o podcast, nós gostaríamos de agradecer aos apoiadores, né, que é a Clínica Fisioform. A Clínica Fisioform, ela conta com mais de 60 profissionais qualificados da área da saúde para te atender. Dentre elas, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e hidroterapia também e acupuntura. Qualquer dúvida ou informações, a gente vai deixar o link na descrição e vocês podem acessar ali. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse, Letícia. Meu nome é Letícia dos Anjos Moreira André. Sou fisioterapeuta, atuo na área de neuroadulto, geriatria e disfunção temporomandibular também. E você, doutora Lara? Meu nome é Lara Piscite Fernandes, eu sou neurologista, estou aqui em Joinville. Beleza, muito legal. Para a gente iniciar, eu gostaria que a doutora Lara falasse um pouquinho o que é enxaqueca, né? Então, começando só para dar uma introdução, né? Então, assim, cefaleia é o nome médio, o termo médico para dor de cabeça. Então, caso eu fale cefaleia em algum momento, vocês já sabem que é dor de cabeça. Mas, então, enxaqueca é uma das cefaleias mais comuns. Existem muitas cefaleias, tem mais de 200 tipos de dor de cabeça. O mais comum é a cefaleia tensional e o segundo é enxaqueca. Então, ela é um tipo de dor de cabeça. Ela é um tipo, né? E dentre delas, a cefaleia é a cefaleia tensional, né? Ela já é outro tipo de enxaqueca já, né? É um outro tipo de cefaleia. Enxaqueca é o nome de uma dor de cabeça específica. Pode ser enxaqueca ou pode ser migrânia. E cefaleia tensional é um tipo de dor de cabeça. Geralmente vem o nome cefaleia antes e daí o tipo que é depois. Tipo depois. Cefaleia primária enfacada, cefaleia em salvas. E geralmente, qual que é a mais comum? Geralmente o pessoal te procura no consultório por qual motivo, assim? Tem alguma cefaleia que é mais comum? Isso varia de pessoa para pessoa, varia de região? E como é que funciona? A cefaleia tensional ela é mais comum, mas a procura no consultório para tratamento de cefaleia tensional não é tão grande como a enxaqueca, porque a enxaqueca ela é extremamente incapacitante, tanto que ela é a segunda doença mais incapacitante do adulto jovem, que é o adulto que tem até 50 anos, tá? Então, assim, ela tem um impacto muito importante na qualidade de vida dos pacientes, mas também no sistema socioeconômico. Hoje de manhã nós estávamos assistindo TV, né? E um dos temas que estavam falando era sobre essa questão de cefaleia e dores de cabeça, né? E é muito comum a gente ver aquelas receitinhas caseiras, né? E porque a enxaqueca e as dores, elas podem também ser sintomas de outros problemas, né? Então, tá aí a importância de procurar um profissional qualificado para, de repente, a gente não estar diminuindo um sintoma de alguma outra doença, né? Quando o paciente chega no consultório, no teu consultório, né, qual que é a primeira medida que se pode tomar para esse paciente, para a gente investigar e descobrir qual cefaleia ou qual é o problema dele, né? Então, assim, acho que o primeiro passo do médico, na verdade, deve ser o acolhimento, né? Porque o paciente, ele vem, ele traz um problema, os pacientes que têm patologias dolorosas, eles não são muito bem compreendidos, porque quem não tem dor crônica não entende o que é ter dor crônica. E, infelizmente, assim, um preconceito é comum mesmo entre meio médico. Então, o primeiro passo, acho que é acolher, né? Como é que a gente dá um diagnóstico de qualquer dor de cabeça? Assim, o principal, coisa número 1, é uma anamnese bem feita. Então, a gente tem que ver qual é que é a história daquela dor de cabeça. Quando é que ela começou, quais são as características, que tipo de sintomas o paciente tem, se ele tem algum outro sintoma associado, né? E daí depois a gente faz o exame físico e vê se o paciente tem algum sinal de alerta na história ou no exame físico que indique que ele faça um exame complementar, né? A maioria das cefaleias são primárias. Isso quer dizer o quê? Que elas são um problema. Como a enxaqueca, ela é o problema. Ela não é causada por outra coisa. Tem vários fatores que são gatilhos, então que pioram a enxaqueca, mas ela é a doença em si, ela é uma doença genética, tá? E todo paciente que vem no consultório vem sempre a mesma preocupação, assim, eu tenho medo de ser um tumor, porque a dor é tão incapacitante, o paciente ele fica tão debilitado que ele é difícil de entender
que não tem um troço diferente dentro da cabeça, não tem uma bola de tênis dentro da cabeça que faça com que o cérebro dele funcione diferente. Mas, na verdade, na maioria dos casos, assim, o paciente ele tem uma predisposição genética e ele tem alguns outros fatores que, às vezes, fazem com que aquele gene tenha manifestação do gene que o paciente pode ter predisposição genética, mas nunca vir a ter dor na vida. E então é isso que a gente coleta na história. Então, na maioria das vezes, a dor de cabeça, ela é sim um sintoma, mas na maioria das vezes ela é o problema em si, ela não é causada por um outro problema. Legal. Letícia, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né? Porque você é uma pessoa que sofre com isso desde os 14, 15 anos, né? Sim, exatamente. Eu sou uma pessoa que tenho muita enxaqueca, agora menos, né? Tenho dores, como a doutora falou, são dores que realmente parecem que é um tumor, é algo muito sério. A gente acha que, sei lá, a cabeça vai explodir. É uma dor muito pulsante, geralmente de um lado da cabeça, né? Dá náuseas, vontade de vomitar. É uma dor realmente que a gente quer ficar no escuro, a luz atrapalha. Incapacitante, né? Exatamente. Quando me dá crises, ou às vezes eu tenho que ir pro hospital, ou não consigo trabalhar, enfim, né? É uma dor que interfere na nossa rotina, né? E a doutora tava falando ali do acolhimento, e é bem engraçado que às vezes a gente fala, eu tô com crise de enxaqueca, e às vezes as pessoas acham que é só uma dorzinha de cabeça. Ai, nossa, ai, ela não veio trabalhar, não tá bem por uma dor de cabeça. É só uma dor de cabeça, por que ela tá assim? Mas as pessoas não entendem, né? O que é enxaqueca? Como que é essa dor, né? Que é uma dor realmente muito forte. Que quem sofre com essas crises realmente fica de cama, Eu né? mesmo, antes de conhecer a Letícia, eu vi ela tomando uma montoeira de remédio e eu pensava, mas por que tá tomando tanto remédio? É só uma dor de cabeça, Parecia uma né? farmácia. Pareceu, né? Então por que ela passa tão mal? Por exemplo, minha família nunca tivemos casos de cefaleia tão grave até eu conhecer a Letícia, né? A Letícia é a doente É a da... doente, né? Mas outra coisa que a gente percebe é que o emocional e a rotina interfere bastante também nisso, né? Interferem. Então, assim, tem alguns fatores que são os gatilhos, né? Que fazem que o paciente tenha mais crises e, assim, uma das primeiras coisas é rotina. A enxaqueca é muito limitante que ela obriga o paciente a ter rotina, tá? O que não é fácil na vida normal, né? Então, assim, o paciente, se ele muda o horário de dormir, se ele muda o horário de acordar, se ele dorme pouco, ele sempre vai ter dor. E, às vezes, dormir a mais ou num horário diferente do habitual. Então, assim, tirar um cochilinho à tarde no final de semana, isso às vezes dá dor no paciente, né? Então, o paciente, ele fica limitado... não só na vida profissional, mas na vida social também. Que daí alguém convida para fazer um negócio, ele vai, mas ele já fica pensando que ele vai ter dor, então ele se preocupa de não comparecer a eventos importantes da família, do trabalho, porque ele quer evitar que tenha crise. Por conta do barulho, o agito, às vezes, né? O cérebro do enxaquecoso, ele percebe estímulos banais como nocivos. Então, assim, luminosidade dói. Barulho dói. Só que se a gente pensa assim, o que é barulho? Barulho, às vezes, é a sua música preferida. Às vezes é um dia de sol que te incomoda, tá? Um dia que você teve que trabalhar mais ou trabalhar muito, ou um dia que você teve que cuidar do seu filho em casa e foi um dia mais agitado. E são coisas banais do dia a dia que às vezes o paciente fica incapacitado só por ter uma simples mudança da rotina, que é uma coisa que todo mundo tem direito, tá? Então ele tem que geralmente o paciente tem que ter uma rotina bem restrita, isso atrapalha bastante. E muitos pacientes eles não têm a compreensão da família ou dos colegas. Então, eles não entendem quanto isso pode impactar no dia seguinte, na semana seguinte, ou como o paciente vai conseguir desempenhar o seu trabalho no dia seguinte. Porque, às vezes, o paciente ele vai com dor para o trabalho, ele trabalha, ele não deixa de trabalhar, mas o rendimento não é a mesma coisa, ele produz muito menos. Às vezes, assim, para não perder aquele dia de trabalho, por exemplo, a gente que trabalha com público atende, né? E para não deixar, eu, por exemplo, eu penso, para não deixar de atender meu paciente, para não, né, ficar sem atendê-lo, eu vou trabalhar, vou atendê-lo, mesmo com muita dor, mesmo eu estando mal, eu vou estar lá, mas assim, já dá pra ver na minha face que eu não estou bem. Então, é bem visível, muito visível quando a gente tá com crise, assim. As mulheres
por questão hormonais, elas têm uma predisposição maior a ter Sim. enxaqueca? Sim, a incidência de enxaqueca em crianças é similar em meninos e meninas, e na puberdade isso muda, tá? Por causa do estímulo de estrogênio. Então, o estrogênio faz o paciente tenha mais chance de ter a manifestação genética da dor de cabeça. Então, depois da puberdade, a taxa de incidência é de 1 homem para cada 3 mulheres. Então, é mais comum em mulheres. E aí chega na menopausa, isso geralmente alivia, piora, como é que... Em 2/3 das mulheres, na menopausa, depois a menopausa melhora, tá? Mas na década que precede a menopausa, geralmente nos 40 anos é a pior fase. Não porque os hormônios estão baixos, mas porque tem muita flutuação de estrogênio. E essa flutuação de estrogênio faz que seja o pior momento da vida da mulher na enxaqueca e também faz com que a dor seja pior na TPM durante a vida fértil da mulher. A quantidade de líquido ingerido também pode ajudar na diminuição desses sintomas? Pode, não tem assim uma orientação tipo, que a gente ouviu falar muito, assim, genericamente, tome 2 vezes de água todo dia, mas tem muito paciente que refere sim que quando ele toma menos água, ele pode ter mais dor de cabeça, então esse é um gatilho comum. Porque eu não sei se é comum, né? Mas geralmente quando a Letícia tem dores, a gente percebe que a pressão dela altera, né? Então, por isso que eu perguntei da água, né? Porque a água, querendo ou não, ela ajuda nesse controle da pressão, né? O que acontece às vezes é que, assim, e isso é uma dúvida muito comum de paciente, assim, tô com dor de cabeça, será que é pressão alta? E geralmente a pressão alta não dá dor de cabeça, ela tem que estar muito, 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 muito alta para dar dor. Geralmente acontece ao contrário, o paciente está com dor forte e a dor forte faz com que o corpo dele tenha uma resposta de estresse e que ele tenha um aumento da pressão quando está com a dor. É que quando, na verdade, eu acho que quando tem a pressão alta, são outras características também, né? Por exemplo, dor na nuca. Na verdade, Não, também? não. E se o paciente já tem uma dor crônica, se ele já tem, assim, um fenótipo de dor de cabeça, tipo, já um enxaquecoso crônico, mesmo que a pressão alta esteja dando mais dor de cabeça, provavelmente vai ser o mesmo padrão, tá? Entendi. Pode acontecer de ser o mesmo padrão. Mas essa é uma dúvida bem comum. Só que, assim, isso pode acontecer mesmo em paciente que não tem nenhuma alteração de pressão, e a enxaqueca ela é mais comum em mulher jovem, e mulher jovem tende a ter até uma pressão mais baixa, tá? Mas sim, pode ter a ver com ingesta hídrica. Então, até o momento aqui, só pra gente fazer um ajuntado, né? Então, rotina, qualidade de sono, hidratação no geral, né? Porque não é o que vai... só isso não é o que vai ocasionar as enxaquecas, né? E a atividade física, qual que é a indicação para esses pacientes? Atividade física ajuda qualquer condição dolorosa crônica, né? E daí a gente tem 2 fatores diferentes, que é o seguinte, um dos critérios, para o paciente ter o diagnóstico de enxaqueca, ele tem que ter alguns critérios, né? Fechar alguns critérios para conseguir o diagnóstico. E um deles, não é obrigatório, mas um deles é dor que piora com esforço físico. Então, assim, é muito comum que os pacientes deixem de fazer atividade física, porque quando eles fazem algum esforço físico, a dor de cabeça piora, né? O que atrapalha muito no tratamento. Quem sabe se o paciente faz atividade física regular, isso tem uma tendência a melhorar bastante a qualidade de vida, melhorar a qualidade do sono, de humor e também na dor de cabeça, tá? E não tem uma orientação específica sobre um tipo de exercício físico específico, assim, tipo anaeróbico ou aeróbico. Geralmente, o que eu oriento é o paciente encontrar uma coisa que ele gosta de fazer. Porque não adianta eu falar paciente para academia, se ele odeia para academia, ele não vai ir. Então, assim, encontrar uma atividade física que dê prazer, incorporar na rotina. Legal. Gostaria que a Letícia comentasse um pouquinho, né? Porque você sempre teve essas dores, né? Tem alguma coisa assim que tu sente que pra você alivia? Alguma coisa do tipo, ficar mais quieta, mais no escuro? O que te alivia, Letícia? Geralmente, na verdade, eu preciso hoje tomar um medicamento para me aliviar a dor, né? Quando eu estou em crise. E ficar no escuro. Tomar um banho, né? Tomar um banho, relaxar o meu corpo. Então, ficar no escuro. Preciso deitar e ficar no escuro, sem ninguém, assim, né, me incomodando. E às vezes também alguma bolsinha de água gelada na testa, isso me ajuda bastante. O gelado, o quente não relaxa pra mim, tem que ser algo gelado na minha testa. E é isso, geralmente eu tenho que ficar em repouso ali, tranquilinha, até eu ir voltando ao normal. Tá. Uma coisa que é muito comum no Brasil é a automedicação, né? Como que isso influencia, isso pode piorar, isso pode acostumar o corpo a ser mais resistente?
Porque a hora que a pessoa ela vai procurar um médico especialista nessa área, né? E inicia um tratamento, a gente sabe que essa pessoa ela não vai direto quando tem a primeira crise. Ela tenta postergar e muitas vezes ela vai te procurar quando ela já está numa crise muito, muito, muito crônica, né? Uhum. Como que você me falaria sobre essa questão do automedicação, né? Tá, então 2 pontos. Assim, a enxaqueca, como condição de saúde, ela sempre demanda tratamento, né? Independente de ser só uma crise ou ser uma dor mais crônica. E, infelizmente, a gente não consegue um resultado bom na enxaqueca sem medicação, né? Então, claro que muitas vezes um ambiente com pouca iluminação, escurinho, sem barulho, sem incomodação, uma coisa mais relaxante como um banho quente, ou não, um banho gelado, ajuda no paciente, mas se ele tiver uma crise forte não vai aliviar, tá? Não vai aliviar. E uma crise de enxaqueca, geralmente ela dura 3 dias, se ela não é abortada já no início. Então, a gente vai ficar com aquela dor 3 dias. Então, para pacientes com dor esporádica, né, primeiro você tem que ter o diagnóstico certo, a gente indica abortar crise rápido, né? O que é diferente se o paciente tem dor com muita frequência. Daí sim, o uso abusivo, o uso frequente de analgésico, ele perpetua a dor, tá? Tanto que existe um outro tipo de dor de cabeça chamado cefaleia secundária ao abuso de analgésico. Cefaleia por abuso de analgésico, que como o nome diz, ela acontece pelo abuso de analgésico e ela é muito comum em pacientes enxaquecosos. Ela piora o prognóstico da dor, ela faz que o paciente não tenha uma resposta boa ao tratamento profilático da dor de cabeça, nem às medicações para crise, tá? E daí o negócio vira uma bola de neve, porque o paciente ele tem dor. E daí como é que ele vai trabalhar, cuidar do filho, funcionar se ele tem dor? Então ele toma remédio, né? E daí ele começa tomando um remédio uma vez ou outra, como ele tá tomando com alguma frequência, a dor vai aumentando, ele toma cada vez mais, então ele já passa a tomar todo dia. Tem paciente que toma várias vezes ao dia. Essa é uma dor muito difícil de tratar, não porque ela não tem o tratamento, mas porque daí ela demanda tempo de conversa, que é uma coisa que a gente sabe que é difícil, mas ela demanda muito tempo de conversa para convencer o paciente que tem dor incapacitante a parar de usar analgésico. Então, o tratamento ele fica muito mais complicado quando o paciente faz uso frequente de analgésico. Então, a ideia é tratar a dor antes que chegue nesse ponto. Porque a curto prazo, então, pelo que eu entendi, essa dor ela vai aumentar, porque ela vai parar de fazer o uso dos analgésicos, mas pensando a longo prazo, ela vai ter um tratamento mais sólido e mais seguro, né? Isso. Então, a ideia de paciente que tem dor frequente é fazer o tratamento profilático, que é um tratamento para evitar que a dor apareça. Legal. E interessante, né? Porque meu, a gente tem uma dor de cabeça, já corre lá pra maletinha, pra gavetinha de remédio e já... O que é completamente compreensível, né? Mas como é que eu vou fazer as coisas com dor de cabeça? Não vai dar. Porque vai se entupindo de remédio, né? Ai, um Dorflex daqui, um remedinho daqui, e eles não vão fazer defeito. É nítido, assim. E uma das coisas que a gente percebe na clínica, né, é que nós temos uma geração micro-ondas, né? Todo mundo quer instantaneamente a cura e a melhora, né? Tanto na parte ortopédica, quanto na parte neurológica, um AVC ou coisa do tipo, né? Então, nós sabemos que o nosso corpo ele precisa de um tempo e que ele mesmo irá praticar a autocura, né? Então, hoje a fisioterapia, ela é um estímulo para acelerar e organizar essa recuperação, né? Então, é bem comum a gente ver pacientes com vertigens e quando você vai fazer anamnese, você descobre que ele tem problemas de enxaqueca, que ele tem problemas de dores, e você vai avaliar a parte muscular, você vê muitas contraturas de trapézio, esternocleidomastoide, né, que é esse músculo aqui, e de uma forma geral a gente começa a observar de uma visão fisioterapêutica, né, uma visão mais funcional, essas outras disfunções. E eu não sei se a Alicia também tem essa experiência, né, mas eu também vejo essa relação muito da DTM, né. Se a Alicia puder explicar um pouquinho o que é DTM, e se você também tem essa experiência de pacientes com enxaqueca também terem esse quadro patológico, né? Uhum. A disfunção temporomandibular, o próprio nome ele já diz, né? É uma disfunção na articulação da mandíbula. Então, na mandíbula, nos músculos mastigatórios, nos ligamentos, e geralmente essas dores elas irradiam, né? Para a questão da face e da cervical, sendo por contraturas ou por alguma outra lesão, enfim, algum nervo também, né? Então, geralmente os pacientes já falam, eu tô com uma dor
na mandíbula, né? Pra mastigar, enfim, pra abrir a boca, pra fechar. Mas eu sinto dor de cabeça também. Sempre tem essa relação. Sempre tem. E é até legal porque quando a gente traz isso para uma avaliação postural, a mecânica que a cervical ela se encontra, quando a gente traz uma protusão cervical, aquela pessoa que tem a cabeça muito para frente, e isso é muito comum porque hoje muitos profissionais trabalham na frente de computadores. Então, aquela questão de você manter aquela cabeça para frente, a primeira coisa é você gerar uma tensão e um estresse sobre aquela musculatura, né? Então, quando a gente traz os ossos cervicais, né, o atlas e o axis para frente, a gente diminui o espaço do suboccipital, a gente diminui o espaço do forame, que é por onde passam as artérias que irrigam o cérebro, né? Então, muitas queixas a gente consegue aliviar só no posicionamento. Inclusive, também essa questão do bruxismo, que é causado pela DTM, né? É uma consequência também, né? A gente vê essa melhora simplesmente na posição da cabeça. Então a gente posiciona a cabeça do paciente, libera essa questão, né? E só de diminuir a tensão, o paciente já relata melhoras e diminuição dessa dor, né? Então é legal a gente orientar o pessoal de casa, né? Que também a postura pode estar relacionada com isso. Claro que cada caso ele é único, né? A gente deve olhar o paciente como um todo e não só de uma única forma. É que hoje em dia as pessoas também não têm muito conhecimento, né, João, sobre essa questão de tratamento fisioterapêutico para essa questão de bruxismo, cefaleia, enxaqueca, enfim, e, e relacionar tudo isso. Eles acham que só às vezes o medicamento ajuda, né? Ok, tá tomando medicamento ali, tá. Mas a fisioterapia em si, ela é muito importante para estar correlacionando tudo, né? Porque só o bruxismo é só o apertar e o ranger dos dentes, ok? Só não, né? Péssimo. Mas pensa em toda a questão, todo o distúrbio que dá, né? Toda a questão ali da mordida da pessoa e as contraturas, não só contraturas, mas toda a disfunção que dá, daí na cervical, uma coisa vai ligando na outra, né? E é legal porque quando a gente fala de a abertura da boca, né? O bruxismo ele acaba tensionando essa musculatura, então a gente já a gente já tem uma menor abertura da boca. Então a gente não relaxa essa musculatura, a gente acaba tendo uma disfunção da mandíbula. E a mandíbula, ela é a primeira articulação a nível de descendência, né? Então, da cabeça para os pés, ela é a primeira articulação importante, digamos assim. Então, quando você tem uma disfunção na mandíbula, você tende a compensar com os ombros, com o quadril e com a perna. Então, é muito comum a gente ver pacientes com falsas pernas curtas ou mancando com dores na lombar devido à mandíbula. É uma coisa bem interessante, assim, porque na avaliação a gente avalia a lombar está correto. Faz a medição da perna, o comprimento certo. Por que essa perna está torta se o quadril está alinhado? E aí a gente vai procurando até chegar muitas vezes na disfunção da própria mandíbula. mandíbula, exatamente. Né? Então, assim, são coisas que são interessantes. A gente sempre, quando o paciente fala que tem bruxismo, enxaqueca, principalmente eu tenho atendido muitos pacientes vestibulares, né? Então a gente sempre dá uma atenção mais especial porque a gente vê que realmente é um quadro que ele vem nesse combinho, né? E a gente consegue estar juntando esses atendimentos, né? Um encaminha para o outro, enfim, a gente consegue estar tendo essa troca e também com a neuro, né? Que daí a gente vai conseguindo ter esse tratamento eficaz, né? Que às vezes não adianta só fazer uma coisa, tem que ir vendo aonde está a causa do problema, enfim, né? Que eu acho Na neuro, excelente. A gente nunca trabalha sozinho. Não tem como, e não tem como. E a gente também, nós como fisioterapeutas, a gente também tenta ter esse contato e encaminhando para onde a gente acha. Às vezes um psicólogo, enfim, também, né? Eu acho muito Agora, bom. doutora Lara, gostaria de lhe perguntar uma coisa. Em relação ao trabalho, né? Então a gente vive numa rotina muito estressante, em que tudo é prazo, todo mundo quer para ontem as coisas, né? E quando a gente traz isso para a CIF, né, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, né, a gente sabe que o ambiente ele interfere em qualquer tipo de doença, né? Então, o nosso cérebro, as emoções que são processadas pelo nosso cérebro, né, muitas vezes elas funcionam como moduladores, né?
Então eu sempre brinco que quando a gente tá triste, as nossas dores aumentam, e quando a gente ganha na Mega Sena, a gente nem lembra que tem dor, né? Como que essa característica de trabalhos estressantes, elas influenciam? Porque eu já vi casos de pessoas que nunca tiveram nenhum problema com enxaqueca, aí entraram no serviço, começam a passar mal todo dia. Isso é Então, comum? Isso é super comum. O que que acontece? A gente tem algumas áreas no cérebro que fazem parte do sistema límbico e o mesmo lugar que processa a emoção processa a dor. Então, é muito difícil encontrar uma pessoa que esteja muito bem do humor e com muita dor e o contrário também. Tá? E outra coisa, assim, dor crâniofacial interfere muito no humor e o contrário também. Imagina que a gente tem o corpo inteiro, mas quando a gente manifesta nossas emoções, é quase tudo aqui, só nessa área. Então, imagina quanto input tem de humor aqui, tá? Então, assim, sempre que o paciente tiver dor crâniofacial, ele vai ter bastante interferência no humor dele e o contrário. E o que que acontece? A gente tem que... É óbvio que a gente tem que buscar o equilíbrio, que é óbvio que é impossível de conseguir, mas a gente tem que tentar de alguma forma. Para isso, eu acho que quem está vivo tem que fazer terapia, é mandatório. A vida pode sempre ser mais fácil. Todo mundo devia fazer, né? Não, devia ser obrigatório. E não só pagar imposto, fazer terapia. Mas o que que acontece? A gente passa por situações na vida em que a gente nunca tem um controle das coisas. Sempre acontece uma coisa inesperada. Tem momentos da vida que às vezes você tem que trabalhar mais para conseguir uma coisa que você quer depois, assim, mas as pessoas elas têm objetivos diferentes e elas aguentam coisas diferentes, né? Então, primeiro a pessoa tem que se conhecer e definir qual que é o seu limite. E depois ela fazer o trajeto que ela quer da vida. Porque, por exemplo, assim, os pacientes que eu tenho dor, os pacientes que eu tenho dor, eles muitas vezes vêm com essa queixa, eu não consigo cuidar da minha família, não consigo cuidar de mim, eu não estou rendendo bem no trabalho. E claro que a gente tem essa conversa, e paciente que tem dor crônica sempre tem que fazer terapia também, tá? Precisa, até para o paciente entender quais escolhas eles têm que fazer e conseguir fazer essas escolhas sozinho e viver bem com as escolhas que tomou. Mas eu acho que assim, o importante da equipe multidisciplinar, neurologista, é que a gente tem que ajudar o paciente a fazer o que ele precisa. Né? A gente sempre orienta a fazer atividade física, a gente sempre orienta a redução de estresse. Mas como é que eu vou falar para uma mãe que tem 3 filhos e é mãe solteira que ela tem que fazer mais atividade? É difícil, sabe? É difícil. Então a gente também tem que entender a situação do paciente, se adequar e ajudar a gente. A nossa cabe orientar, mas a gente tem que ajudar do jeito que a gente pode, né? Então, claro, eu sei que às vezes o paciente está num relacionamento patológico ou está num trabalho que é super abusivo. Mas não tem como falar, paciente, sai desse casamento ou sai desse trabalho. Que vai te melhorar toda a dor de cabeça. Não tem, eu não tô resolvendo, eu tô trazendo mais um problema que ele já tem e não tá conseguindo lidar. Então, assim, daí a nós acho que cabe acolher, orientar e ver o que eu posso fazer. E é justamente isso, assim, a ideia de tratar a dor é para que o paciente tenha liberdade de fazer o que ele quer fazer. E não o contrário, não que ele tenha 1 milhão de limitações, porque ele não pode fazer aquele monte de gatilho, que é um monte de coisa normal, que todo mundo faz, porque ele tem medo de dor. Uma das coisas que a gente tem vantagem aqui na clínica é esse trabalho multidisciplinar, né? Então, acho que tirando ali a questão de médico e enfermeiros, a gente tem quase todos os profissionais aqui dentro, né? Então, a gente... Um pouco diferente dos médicos, né? A gente tem muito mais contato com os pacientes. Então, às vezes, o médico vai ver o paciente a cada 30 dias, 40 dias, né? A gente vê o paciente 3 vezes na semana, às vezes com 1 hora com ele, né? Então, a gente acaba, querendo ou não, sendo, muitas vezes, o psicólogo deles, né? Não tratando, né? Mas a questão de ouvir, né? Então, a gente ouve muito o que eles falam, né? Então, a gente conhece histórias, a gente vê de tudo, assim, né? E eu já tive casos de paciente que terminaram o relacionamento, claro, passa ali para aquele período delicado, né? Mas que tiveram melhoras. Peraí, galera, não tô falando pra ficarem solteiros, acabar com o relacionamento. Mas não necessariamente ele precisava ter se divorciado, né? Mas talvez uma terapia poderia ter salvo o casamento e poderia... É um exemplo, né? Um exemplo das coisas que a gente escuta, acontece, né? Às vezes, um problema, sei lá, brigou com a filha. Às vezes um idoso, aquela questão de idoso, que às vezes só quer uma atenção, né? Só quer alguém para conversar, um carinho, enfim. Daí às vezes vai conseguindo, daí consegue às vezes conciliar ali com a família, enfim, daí vai... É só uma questão de conversa mesmo, né? Às vezes que eles não têm em casa e buscam
com a gente, né? E muitas Enfim. vezes a gente vê essa questão da carência, né? Porque quantos pacientes não melhoram? O médico encaminha com uma guia de 10 sessões. Na sexta ele já melhorou, mas ele faz questão de terminar as sessões porque muitas vezes ele se sente bem ali, ele se sente acolhido, né? Então a gente comentou muito no podcast com a doutora Francisca, né? Que os pacientes eles gostam de estar ali, às vezes eles estão ali, eles falam, meu, mas já acabou, e sabe? Então, assim, é porque eles se sentem acolhidos, né? E a gente vê que existe uma melhora tanto motora como uma melhora dessa questão psicossocial, né? Então, outras coisas que é bem comum também, a gente vê que o paciente, ele muitas vezes ele não tem atenção em casa, e quando ele fica doente, ou ele sofre crises, né, mais específicas de enxaqueca, a família começa a cuidar. E eu não sei se você já teve casos assim. E ele não quer melhorar porque agora ele tem atenção. Então, como é que é lidar com isso, né? Então, na verdade, na enxaqueca especificamente acontece o oposto. As pessoas se afastam. Porque você vira o cara chato. Eu também, todo neurologista tem enxaqueca, assim, eu sei como é que é. Ser o cara chato, ser o cara que reclama da luz, ser o cara que reclama da música ao vivo, A ser pessoa o que só cara... reclama. assim, eu não posso sair de casa depois das 8, senão eu vou ter enxaqueca, se eu não dormir... Assim, então é difícil. É difícil dos pacientes com dor crônica serem acolhidos, tá? O que, assim, graças a Deus, é diferente no AVC, que você vê muitas vezes aquele movimento da família para se reorganizar e atender as necessidades de um paciente que era independente. Ou uma outra doença neurológica, né? Enfim, um Parkinson, uma doença degenerativa, a família vai criando essa... Vai se adaptando. Não, com certeza, mas a enxaqueca as pessoas se afastam. Ai, nossa, tá com dor. Chato, Fica aí sozinha, querida. Tu acha que eu quero tu comigo? Não, deixa ela quietinha lá. Não, nem mexe com ela. Inclusive, tem trabalhos que mostram o quanto que a enxaqueca crônica interfere na vida do cônjuge que não tem enxaqueca. Exatamente. Tá, sim. então interfere bastante. E a gente sabe, assim, muda completamente. A vida social, a vida particular, a vida do casal, a vida sexual do paciente muda. Então, na enxaqueca, geralmente é o oposto, a pessoa se afasta. E os pacientes vêm na consulta, não é incomum ter as duas coisas, ter um transtorno de humor tipo depressão e dor de cabeça. E às vezes o paciente está sendo tratado como depressão, mas na verdade é que ele tem a dor. Você tem que tratar a dor dele para ele voltar a ter liberdade de ser quem ele é. Essa questão, uma pergunta, na verdade, às vezes a pessoa confunde, né, essa questão de depressão e enxaqueca. Como que é isso? Às vezes a pessoa vai para tratar a depressão, por exemplo, mas ela tá com crise de enxaqueca. É que quando o paciente tem dor crônica, não, assim, o negócio do limite, do gatilho, desculpa, já não importa tanto. Porque se você tem dor todo dia, assim... Primeira coisa, tira a culpa. Não é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Porque você tem dor todo dia, você tem uma doença que tem que tratar. Que nem se você tiver hipertensão. Se você não tratar, você vai ter hipertensão todo dia. Né? Então, são coisas que a gente tem que adaptar. E claro, o paciente que ele não tolera nenhum estímulo, ele é uma pessoa infeliz. Ele não consegue aproveitar os momentos bons porque ele tá com dor, ele não consegue curtir o momento. Então a gente tem que tratar as duas coisas, o humor é dor, mas não é incomum que a gente trate a dor e uma vez que o paciente esteja melhor da dor, o humor melhora também. Na verdade a enxaqueca leva a depressão também, né? Com certeza. A dor crônica, sim. Crise de ansiedade, enfim, uma coisa vai levando a outra, porque não tem como a pessoa ficar tranquila se tá com uma dor tão forte, né? Agora a gente mudando um pouquinho para outro de assunto, né? Em relação à alimentação, o chocolate e o glúten, lactose, eles são vilões mesmos? Eles podem aumentar essas crises ou... Como é que funciona? Tem alguns alimentos gatilhos que são mais comuns, tá? Mas a orientação é teste e só evite o que lhe dá realmente dor, tá? E quais são os alimentos mais comuns? Chocolate, vinho tinto, cítricos defumado e embutido tem defumado, tá? Queijo envelhecido, geralmente é queijo de gosto mais forte, e tem muitos pacientes que têm com glutamato monossódico, que é um conservante, que tem alimento processado, industrializado, e tem alguns pacientes que têm com aspartame. Se o paciente tem doença celíaca, toda vez que você tiver uma dor crônica e você tiver uma inflamação, você vai ter mais dor. Então, se o paciente é celíaco, ele não pode consumir glúten, ele vai ficar mais inflamado, tanto que aumenta o risco de câncer. Então, a ideia é evitar glúten se ele for celíaco. Se ele não for,
provavelmente não tem relação, mas é uma questão de teste, ele vai ter que testar, tá? Lactose faz mal para todo mundo? Não, tá? O paciente realmente tem que ver. O que acontece? O paciente vem no consultório, ele já não come 350 mil coisas. Eu tenho uma paciente que ela tem tanta dor, assim, e ele fica pensando, o que eu tô fazendo de errado? Ela reduziu completamente a dieta dela, assim, ela não só é incapacitada pela dor, ela não pode mais comer fora, que ela não pode comer comida cozida de tal forma, ela só meio que faz uma dieta paleolítica só de comidas cruas. Que vida social você tem? Assim, com que amigos você consegue sair? Então, o paciente ele vai se limitando, não basta ter dor, ele se limita cada vez mais, procurando uma saída, quando, na verdade, a resposta é tratador. Então, se os gatilhos alimentares, eles são esporádicos, às vezes, quando eu como tal coisa da dor, ok, evite, mas se você tem dor todo dia, não é a alimentação que você tem que mudar, você tem que tratar a dor. Entendi. É que às vezes a gente escuta muito essas coisas, né? Ai, não come chocolate, É que porque todo tu vai mundo- ter, todo mundo tem tu uma vai receita. ter muita dor. Ou café também, né? Uhum, Não sei uhum. se tem relação, é isso também, é a Tem. mesma coisa? Café em pouca quantidade geralmente ajuda, cafeína em excesso geralmente atrapalha. Tá? Entendi. Pouca quantidade são, assim, 2 doses de café por dia. Entendi. Uhum. Tá? Mas tem muito analgésico que se usa para dor de cabeça que já tem cafeína. Ah, é. Tá? Esses todos com relaxante muscular, Neosaldina, esses todos têm Aham. bastante cafeína. Entendi. Entendi. Outra coisa, então, além das medicações, né, a gente tem visto muito o tratamento com toxina botulínica, né, porque às vezes a gente fala em relação para indica alguns pacientes, né, e eles falam, mas isso aí não é aquele negócio para preencher o lábio? Se a doutora pudesse comentar um pouquinho sobre a toxina, como que ela funciona, como que ela pode ajudar em relação aos tratamentos de cefaleia e enxaqueca. Tá, beleza. Então, assim, a toxina botulínica, a marca mais conhecida é o Botox, tá? Mas o Botox é só um tipo de marca das várias marcas que tem, é uma ótima marca. Para o tratamento da enxaqueca, a toxina botulínica é a primeira linha de tratamento, assim como outras drogas. E o que isso quer dizer? Que é a medicação que tem maior probabilidade e tem segurança, mas maior probabilidade em ajudar o paciente com o problema que ele tem, tá? Então, a primeira linha, junto com outras opções via oral e injetável. E para DTM, como é que ela funciona? Ela não é a primeira linha, ela não é indicada em todo paciente, Não. ela serve para aliviar sintoma. Para enxaqueca é um tratamento profilático, então o paciente ele faz aplicações com uma certa regularidade, que é a cada 12 semanas, a cada 3 meses, para evitar que a dor venha. O tratamento é um tratamento agudo. E para DTM já é diferente. A gente aplica só quando o paciente tem sintoma e depende de qual sintoma ele tem. Então, primeira coisa, assim, o paciente com DTM ele tem que ter uma avaliação de um bucomaxilo, né? Geralmente é um bucomaxilo, mas pode ser um dentista, às vezes um cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a primeira coisa é ver se tem alguma alteração articular, alguma mudança, assim, alteração de mordida, desalinhamento de mordida, se ele tem alguma parafunção. Primeira coisa é resolver isso, tá? Segunda coisa para bruxismo, placa. A plaquinha, Sim, ela protege placa. a dentição. A toxina, mesmo quando o paciente tem indicação de fazer, o que não é a maioria das vezes, ela vai só relaxar a musculatura, tá? Ela não impede o bruxismo, a gente não pode fazer tanta toxina assim a ponto de relaxar demais, senão o paciente vai ficar com a boca aberta, não vai conseguir fechar a boca. E a questão de relaxar aquela musculatura que acaba sendo usada outra musculatura pra compensar o que tá sendo relaxado, Isso, né? que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então, assim, a indicação é assim, o paciente ele tem que ter trigger point, ele tem que ter banda de masseter, ele tem que ter algum sinal de hiperatividade muscular, ele tem que ter hipertrofia, tá? Isso para DTM. Para enxaqueca, não. Assim, para enxaqueca, o mecanismo de ação não é o relaxamento do músculo, é completamente diferente. É redução da transmissão de fibra C e a delta, que são tipos de neurônios que fazem a condição de dor. Então, vai ser completamente diferente, não tem nada a ver com relaxar. Tanto que a toxina botulínica está indicada para enxaqueca. Para outros tipos de cefaleia intencional, mensalva, ela não tem indicação, ela não melhora, tá? Só para o pessoal de casa entender, né? Trigger points é como se fosse uma contratura no músculo, né? Então, no nosso músculo nós temos fibras que contraem e relaxam, né? E conforme existe alguma desordem, essas fibras elas começam a não relaxar e aí formam pontos gatilhos, né? A gente traduzindo trigger points. E esses pontos gatilhos eles geram uma tensão e esse músculo ele fica bem rígido, bem duro, né? Ele fica dolorido e pode vir a causar o bruxismo como consequência, né? Tanto é que no tratamento de disfunção temporomandibular, quando a gente faz a fisioterapia e faz a liberação intraoral desses trigger points, é uma coisa muito dolorida. Eu falo, é dolorido, mas é bom. É Depois muito bom. Depois a pessoa sai fazendo caras e bocas, né? Uhum. Que consegue abrir a boca, enfim.
que é o tratamento que a gente consegue estar fazendo. Mas, que eu ia te perguntar sobre a enxaqueca ali da toxina botulínica, quando pode ser aplicada? Então, quando a pessoa, por exemplo, tem crises todos os dias, como que é Pra essa... enxaqueca ou pra DTM, eu uso os dois. Pra enxaqueca. Pra enxaqueca, ela tá indicada nos casos só de enxaqueca crônica, que é o quê? Quando o paciente tem 15 ou mais dias de dor no padrão enxaqueca no mês. Entendi. Tá? Então, se ele tem enxaqueca episódica, quando ele tem até 14 dias de dor, não está indicada. Entendi. Tá? Assim, infelizmente, é um tratamento caro e pouco acessível por causa disso, tanto para DTM como para enxaqueca, e por isso não é tão fácil dizer assim, é um tratamento ótimo, é seguro, não tem reação adversa chata, então geralmente os pacientes são mais aderentes, mas assim, infelizmente é uma coisa que o convênio não cobre. Tá? Qual é o período da duração do tratamento? Então, variável, mas funciona que nem como as outras profilaxias. A gente mantém um paciente, assim, depois de conseguimos um controle bom de dor, tá? Do jeito que tá bom, começando o tratamento, a gente mantém de 6 meses a 2 anos. Geralmente a gente reacessa a cada 1 ano, vê assim, fez 1 ano de tratamento, se tá bom, a gente tira e vê como é que fica, se a dor voltar, a gente volta a fazer. Mas o tratamento para enxaqueca, demanda pelo menos 3 aplicações pra gente ver se teve resposta, porque a resposta não é rápida. Tá? Ele demora um pouquinho. Dá pra comparar mais ou menos com, por exemplo, aplicação de outras partes do corpo? Comparar? Por exemplo, até ter uma evolução? Por exemplo, assim, uma pessoa que tem AVC espástico de um lado, né? A gente vê que ele tem um período ali pra começar a fazer a melhora dessa ali, musculatura, né? A enxaqueca também, ela é similar dessa forma? Ou depende da dosagem? Tudo vai depender. Não, é diferente. Tá, agora eu entendi. Não, pra espacidade, cada paciente tem um tamanho de corpo, volume de músculo, é diferente, uma composição diferente, né? Então, assim, pra espacidade, para outros tipos de movimento, a gente faz uma avaliação individual. Pra enxaqueca é um protocolo fixo. É sempre o mesmo protocolo. Sempre o mesmo. Ele tem até uma variação de dose, mas é sempre o mesmo protocolo, são sempre os mesmos pontos. Entendi. Tá? E assim, eu sei que o pessoal pensa na estética, né? E existe até um preconceito, hoje tem menos, hoje o pessoal até gosta de aplicar, que às vezes falam da maiorizada na testa. Homem tem mais preconceito, né? Super normal. Mas assim, quem aplica para enxaqueca é neurologista. Eu aplico, mas assim, não tem nenhuma formação estética, o meu negócio é neurologia. Sim, claro. Tá? Então é diferente, mas é um protocolo específico para enxaqueca. Legal. Então, se quiser procurar para aumentar o lábio, não vai rolar. Não vai dar. Não é legal, né? Porque assim, essa semana eu tive o caso de um paciente, né? Ela teve um trauma, né? E ela ficou com sintomas, ela ficou hemiparética esquerda, assim, muitos sintomas bem similares a pessoas que têm AVC, assim, né? E ela teve uma artrose severa no lado ao contrário, né? Por sobrecarga. E ela colocou prótese. Porém, o lado parético, ela não fez tratamento. Então, para quem não sabe, o pessoal de casa, o lado parético é quando ela tem muita dificuldade de movimentar o lado ao contrário ali, né? Então, o lado parético, no caso, dificuldade de movimentar o lado parético, né? O lado ao contrário. Então, e aí agora ela ficou com as 2 pernas com problema. Uma perna ela ficou dura e a outra perna ela não consegue botar peso. E aí eu orientei ela, e a senhora já não procurou um neurologista para de repente fazer uma toxina pra gente melhorar essa perna parética, para poder diminuir a carga da prótese, que agora faz 2 meses que botou prótese, então ela nem tem ainda uma cicatrização completa, né? Dela, não, eu fui no neurologista, ele falou que se eu aplicar toxina eu não volto mais a andar nunca mais. Nossa, até não faz sentido, até porque o efeito da toxina passa, né? Passa, né? Então eu falei pra ela, não, mas eu expliquei, né? O objetivo da toxina é para que a gente relaxe esse membro, para que a gente possa, no período de eficácia, a gente ganhar alongamento, a gente ganhar mobilidade, né? Para depois a senhora conseguir reabilitar essa prótese normalmente, né? Então a gente vê que até entre os colegas existem essa dificuldade de comunicação, né? Existe, mas é porque a gente é pouco exposto a isso na nossa formação, né? Por exemplo, na residência eu não tive nenhum treinamento de aplicação toxina, eu tive que fazer uma coisa a mais, fazer um fellow, para aprender a fazer. Então, assim, é coisa que e é o normal, quando a gente não conhece uma coisa, geralmente a gente se afasta, né? Então, assim, na verdade o que tem que ter é mais conversa e interação entre a equipe multidisciplinar. E, de novo, assim, aplicação de toxina para indicação de hemiparesia. Você tem que ter uma conversa com o físico, que é aquilo que você falou. Eu vejo o paciente cada 3 meses, o físico está ali vendo quase todo dia, sabe? Então, assim, e a mesma coisa, trazer um familiar. E combinar de
ver quais são as expectativas do paciente, que os pacientes eles vêm com expectativa de voltar a ter força. E não é isso que a toxina proporciona. É o contrário, ela vai relaxar os músculos que estão inadequadamente ativados ali o tempo todo, né? Então ela vai dar mobilidade, ela vai reduzir dor, e ela vai ajudar até no trabalho do físico, porque se o físico fica com muita limitação, começa a encurtar músculo e depois já fica muito mais difícil de tratar. Na verdade, a toxina ela não vai curar, né? Não vai, só vai É uma tratar. coisa mais do tratamento. Exatamente. Daí entra mais a parte dali, da equipe multidisciplinar, né? Tem que... E ainda assim, né? Eu vi, assim, só da gente já tirar dor, Nossa, já facilita. meu Já Deus do facilita. céu, O daí a reduzir risco pessoa- de queda, assim, facilitar o banho, o cuidado, a troca de roupa. São coisas pequenas que fazem toda a diferença no É a dia. atividade do dia a dia, né? É. Exatamente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que eu vou deixar um espaço para vocês fazerem as considerações finais. Gostei muito da presença de vocês aqui e muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, agradeço a Fisioform também, onde eu trabalho hoje, né? Agradeço a doutora Lara e também a minha médica. E, enfim, muito obrigada. Eu também digo mesmo, agradeço a oportunidade dos dois, da Fisioform. E é isso, estamos aqui para trabalhar em grupo. Pessoal, todos os links, as descrições, o Instagram do pessoal eu vou deixar na descrição. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve para ajudar. Se você sofre com crises, deixa no comentário, compartilha a sua história. De repente, às vezes, a sua história pode incentivar outra pessoa. Muito obrigado por ter assistido até este momento e fique ligado nos próximos vídeos.